O Luffy ter se tornado Yonkou foi o pior erro da marinha, e esse erro pode custar o sistema do mundo de One Piece ou a quebra do sistema do mundo de One Piece que o governo mundial sempre quis manter. Se você ficou curioso para como isso vai acontecer, o que o Luffy tem a ver com isso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar o porquê o Luffy vai quebrar o sistema do mundo de One Piece agora que ele se tornou um Yonkou. A gente vai entender como o sistema funciona, como o Luffy se encaixa e por que ele vai quebrar esse sistema. E esse foi o pior erro da marinha. Mas antes desse vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro começando com os Yonkous, nós temos que eles são a maior força, ou são considerados assim, a maior força que comanda o Novo Mundo. Eles são a maior força dentro do mundo da pirataria e são capitães de bandos enormes. Eles também têm territórios em que dominam e normalmente um não entra no território do outro. E eles, os Yonkous entre si, eles não se odeiam ou se amam. Na verdade, eles têm uma relação de se a gente precisar lutar, a gente vai. Se a gente precisar se unir, a gente também vai em prol de um benefício mútuo. É mais ou menos assim que funciona. E isso estava em vigor até o Luffy entrar no Novo Mundo e caçar confusão com os Yonkous, e principalmente ser responsável pela destituição de dois deles. Então, antes do Luffy se tornar Yonkou, ele já era um perigo enorme tanto para a Marinha, Governo Mundial, quanto para os Yonkous. E esse é um ponto que é bem relevante na questão do Luffy ter se tornado um Yonkou ser o pior erro da Marinha. O segundo ponto para isso foi que foi revelada a verdadeira forma mítica do Luffy depois de desperto. E isso vai contra tudo que o governo mundial prega, porque tudo relacionado ao século perdido e a Nika que existiu há 800, 900 anos atrás, foi apagado pelo governo mundial. E eles têm medo dos ideais, eles não têm medo que o Reino Antigo volte, por exemplo, que a tecnologia do Reino Antigo volte. Até mesmo porque o Vegapunk trabalha com essa tecnologia, foi revelado nos últimos capítulos. Mas o que eles não querem que volte é o ideal daquele século antigo. E esse ideal pode voltar agora que foi revelada essa forma do Luffy, que despertou basicamente no Nika, que é o cara de 800 anos atrás. Não o mesmo cara, mas a sua forma e a maneira como o Luffy luta e deixa todo mundo feliz faz parte dos ideais daquele Nika de 800, 900 anos atrás. Agora, um terceiro erro imagina só a influência que o Luffy tem dentro do mundo de One Piece agora que ele se tornou um Yonkou. Lembra só da influência que ele tinha antes de ser qualquer coisa, quando ele era só um supernova. Lembra lá em Sabaody quantas pessoas ou quantos piratas e piratas grandes não foram recrutados pelo falso Luffy, que estava recrutando todo mundo para o seu bando. E ele estava recrutando todo mundo em nome dos Mugiwaras, em nome do Luffy. Imagina só quantos piratas, quantos monstros dentro do Novo Mundo não vão querer se unir ao Luffy ou à grande frota dos Chapéus de Palhas. E o Luffy não tá nem se importando com isso, ele nem liga. Mas a galera da grande frota dos Chapéus de Palhas, eles se autodenominam como membros dos Chapéus de Palha. E se eles são membros dos Chapéus de Palha, diversos piratas dentro do mundo de One Piece podem chegar na grande frota e dizer: eu quero fazer parte do seu bando, quero participar do bando dos Chapéus de Palhas. Meu bando quer se aliar à grande frota dos Chapéus de Palhas agora que o Luffy se tornou Yonkou. Então daquela frota de 5.600 homens, imagina quantos outros piratas não se aliaram ao Luffy e a gente ainda não tá sabendo, porque o Oda ainda não trabalhou com esses comandantes do Luffy no momento presente, depois que o Luffy se tornou o Yonkou. Mas quem sabe no futuro ele possa revelar um número absurdo de um exército do Luffy que o Luffy nem sabe que tem. Aqueles 5.600 homens podem aumentar exorbitantemente, levando em conta diversos piratas dentro do mundo de One Piece que podem se aliar ao bando do Luffy agora que ele se tornou um Yonkou, ou podem navegar com a bandeira do Luffy agora que ele se tornou Yonkou. O quarto ponto sobre esse pior erro da Marinha em tornar o Luffy um Yonkou é que o Luffy é um Yonkou totalmente diferente de todos os outros. Como eu falei no começo desse vídeo, os Yonkous eram bem determinados, tinham seus territórios, raramente se moviam, só em questões extremas, mas o Luffy é o total oposto, ele não é assim. O Luffy não tem um território base, na verdade
verdade, ele não pega os territórios para ele, são os territórios que se alinham ao Luffy e vieram se aliando ao longo de toda a sua jornada. E o Luffy é aquele que se move em qualquer território sem se importar de quem é o dono. Ele já entrou no território da Big Mom, já entrou no território do Kaido, muito provavelmente vai entrar no território do Shanks. E o próprio Luffy não tem um território. Ele não fixou uma base para que ele diga: esse domínio aqui é meu, eu que mando, eu vou ficar aqui. Porque isso é o total oposto ao que o Luffy é. Ele quer ser o homem mais livre do mundo de One Piece porque essa é a definição de rei dos piratas para ele. Então isso vai completamente ao oposto do que são os Yonkous. Determinar base, fixar ali um parâmetro, uma área para que eles possam dominar e não sair dali. O Luffy não é isso. Até ele se tornar rei dos piratas, ele não vai parar. E acredito que até depois de se tornar rei dos piratas, eles ainda vão continuar navegando dentro do mundo de One Piece. O Luffy também quebra esse sistema porque os Yonkous eles não se comunicavam entre si. Os Yonkous eles não tinham uma relação muito próxima. Mas foi o Luffy, antes de se tornar Yonkou, que fez os Yonkous se moverem. O Barba Branca não, ele se moveu por causa do Ace para a guerra de Marineford. Mas a Big Mom se moveu para o território do Kaido por causa do Luffy. A aliança que existiu, que era mais forte dentro do mundo de One Piece entre Kaido e Big Mom, foi por causa do Luffy. E se encerrou por causa dele também. O Luffy tem relação com o Teach, é seu inimigo final na corrida pelo One Piece, a gente pode mencionar assim. O Shanks foi o cara que inspirou o Luffy a se tornar um pirata e agora se tornar um Yonkou e futuramente se tornar rei dos piratas. O Luffy já bateu de frente com o Bug, eles têm essa relação de rivalidade, eles já brigaram, já se aliaram. O Luffy acha ele um idiota, o Bug tem raiva do Luffy, mas eles se aliaram no momento que precisou. Então o Luffy tem conexão com todos os Yonkous, ele não se mantém fixo e pode se aliar a qualquer um deles. Ou quem sabe no futuro ter até uma aliança entre todos os Yonkous contra o governo mundial. E esse é um ponto gigantesco em relação ao Luffy ter se tornado Yonkou. E isso pode ser o fim da Marinha e governo mundial como a gente conhece hoje. Porque o Luffy tem esse poder, ele tem essa carisma. O próprio Mihawk falou que esse era o maior poder dentro dos mares. O poder de fazer outras pessoas se aliarem a você só por suas ações. O Luffy fez isso na guerra de Marineford e ele pode utilizar isso numa possível guerra final onde ele precisa de aliados. E aí o Shanks vem e luta contra ele. O próprio Teach, que é o inimigo do Luffy, por um bem mútuo, ele pode se aliar ao Luffy contra o governo mundial. Mesmo que eles não lutem juntos, pode ser que o Luffy ataque pela frente, o Teach por trás, sabendo do que está acontecendo, ele se mova para benefício próprio, para também acabar com a Marinha e com o governo mundial, e no final eles vão batalhar. Mas o Luffy tem esse poder. O Luffy tem essa liberdade, a liberdade de um rei dos piratas, por assim dizer. Além de também comentar que o Luffy tem relação com as principais forças do mundo de One Piece, tanto inimigas quanto aliadas. E aí eu já citei os 4 Yonkous que, quem sabe, o Luffy pode reuni-los em uma possível guerra final contra o governo mundial, mas ele também tem relação com o exército revolucionário. Seu pai é o líder, seu irmão é o vice-líder. Ele tem relação com os marinheiros que a gente pode considerar do bem ou que lutam por causas justas dentro da marinha, como por exemplo o Garp, o Kobe, o próprio Fujitora. O Luffy tem relação com esses personagens. Dentro do governo mundial tem até Tenryubitos que são aliados ou podem se tornar aliados do Luffy e meio que destruir ou acabar com o governo ou com os Tenryubitos por dentro. Que no caso é o São Mijos, não sei se seria o São Mijosgard, que foi o que foi salvo pela Otohime e acabou se tornando uma boa pessoa depois de passar um tempinho com ela. Então o Luffy tem todas essas relações, conexões e liberdade. E o Luffy ter se tornado Yonkou só aumentou ainda mais o seu nível de periculosidade dentro do mundo de One Piece. O Luffy, hoje, eu poderia dizer que é o homem mais perigoso para o governo mundial. Nem só por representar Nika, quando ele se transforma no Gear 5, mas por todas as relações de liberdade que ele tem e pelo maior poder dentro do mundo da pirataria, como o Mihawk falou, que é o poder de aliar todo mundo, trazer todo mundo com ele para lutar por sua causa. E o Luffy, tendo o posto de Yonkou, só vai propiciar que isso aconteça de uma maneira mais fácil. E aí o governo mundial acabou cavando sua própria cova a partir do momento que tornou o Luffy um Yonkou.
Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Acha que o Luffy não tem todo esse poder? Acha que o Luffy não tem todo esse poderio militar, no caso de terem inúmeros outros bandos se aliando à grande frota dos Chapéus de Palha? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!